Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. YouTube aqui para sala de discussão do Teams. E iniciaremos já. Eliane ali. É a gaita ruim, menino. Gaita é ruim, eu tenho que lembrar que você falou isso um dia. Sempre as panelinhas, né? A panelinha. E você quebra essa panelinha. Eu clima em que eu podia fazer bastante tipo de atividade e eu fiquei, foi muito bom. Bom, pessoal, olá. Eu desejo novamente um ótimo dia a todos e a todas. Bem-vindos ao grupo de discussão do Eixo Abastecimento de Água. Meu nome é Rodrigo de Arruda Camargo, sou técnico da Cobrap e serei o mediador dessa nossa conversa. Como nem todos estão ambientados com a plataforma Teams, eu irei passar algumas instruções rapidamente para que todos possam participar. Para quem está participando pelo computador, no canto superior direito, o terceiro ícone da direita para a esquerda é um microfone. Este ícone tem a função de habilitar e desabilitar o microfone. Eu peço que todos permaneçam com os microfones desligados e só habilitem quando estiverem com a palavra. Ao lado esquerdo do microfone, tem um ícone de uma câmera. De forma similar, esse ícone permite ligar e desligar a câmera. O ideal é que todos permaneçam com as câmeras ligadas para que possamos nos ver durante as discussões. Caminhando para a esquerda, há dois recursos que serão utilizados para a inscrição ao longo das discussões. O primeiro ícone é uma carinha com a palma da mão levantada. Este ícone representa levantar a mão. Ao lado, há um balão de conversa, que habilita o chat. Quem deseja se manifestar pode levantar a mão ou mandar mensagem no chat com o nome seguido de quero participar. O tempo estimulado para cada fala será controlado
em aproximadamente 5 minutos, para que todos tenham direito à manifestação. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar os membros do GTI e da SEMAD que acompanham esse grupo de discussão para se apresentarem. Eu vou estar chamando um por um pela ordem alfabética. Então, Cláudio Cansado. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, né? Desejo a todos uma ótima pré-conferência. Agradecemos muito a presença de todos. As informações e os debates aqui são muito importantes para que a gente construa um plano que seja próximo à realidade de vocês, né? E eu desejo um bom trabalho a todos aí, um bom dia, muito obrigado. Meu nome é Cláudio, que eu esqueci, né? Meu nome é Cláudio Cansado, eu sou da Fundação João Pinheiro e pertenço ao GTI. Obrigado, gente. Obrigado, Cláudio. Andréia Mendes. Bom dia, pessoal. Meu nome é Andréia, eu trabalho na SAU e na organização das atividades do PESP. Agradeço a presença de todos e tenho um ótimo trabalho aí, tá? Obrigada. Bom dia. Regiane. Não sei se ela está nos escutando. Ah, sim. Bom dia, Edgi. Bom dia, Edgi. Tânia. Nós temos participando deixa eu ver aqui, a Luísa Ferola. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu estou como diretora de resíduos sólidos urbanos e drenagem de águas pluviais na SEMAD. É uma alegria enorme estarmos aqui para contribuir na construção do PESB. Agradeço imensamente a participação e todas as contribuições e tenho certeza que vai ser um dia de excelentes contribuições e discussões. Bom dia a todos. Kleiner Jardim. Bom dia, pessoal. Sou o Kleiner, sou aqui da SEMAD. Atualmente estou na diretoria de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Muito obrigado a todos que estão participando com a gente agora pela manhã. E que a nossa manhã seja muito produtiva, muito rica em discussões, que a gente possa contribuir para esse produto com excelência. Bom dia a todos. Rosa Carolina. Bom dia, meu nome é Rosa Carolina, eu trabalho na diretoria de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu quero desejar a todos que tenhamos um bom trabalho nessa manhã. E Vinícius Carvalho. Bom dia a todos. Eu faço parte da SEMAD. Também desejo a todos aí uma manhã e uma tarde com boas discussões, né, para que a gente possa tornar o nosso PESB mais forte, mais bem estruturado. Muito obrigado a todos. Agradeço a participação aí de todos os membros da SEMAD, do GTI. E antes de iniciarmos a nossa discussão, precisamos definir um relator do nosso grupo. Essa pessoa ficará responsável por apresentar os principais pontos discutidos nessa reunião, a plenária da pré-conferência, que é transmitida pelo YouTube, e irá ocorrer após o grupo de trabalho do eixo de esgotamento sanitário, hoje no período da tarde. Os tópicos a serem apresentados serão construídos conjuntamente por todos ao longo da nossa discussão, cabendo ao relator somente apresentá-los. É fundamental que o relator seja alguém de fora do GTI e da COBRAB. Alguém gostaria de se voluntariar para ser o nosso relator? Espera aí, gente, vocês estão falando todo mundo junto ao mesmo tempo, eu não consegui ouvir uma pessoa, não. Alguém? Essa construção dos pontos que vão ser apresentados, eles vão ser construídos juntos, tá? A gente vai conversando ao longo do dia com o relator,
O importante mesmo é que ele faça a apresentação no final para mostrar também a questão da participação social. E também são vocês, né, que têm o conhecimento de como que anda a questão do abastecimento de água aí no território. Ninguém gostaria de se voluntariar? Anderson Borges, alguém da Minor, Antônio, Geraldo, Rangel Gomes. A Ivonete nos está acompanhando aqui, mas a Ivonete já foi relatora de 2 outros territórios, gente. Deixa... Reforçando o pessoal aqui as palavras do Rodrigo, né? É algo bem simples mesmo, vai ter todo o nosso apoio. Ivonete vai ganhar estrelinha de relatora, né, Ivonete? Na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de participar, sei da importância dos planos, sou uma parceira de todas as horas, né? Mas eu sempre deixo assim, oportunidades para aqueles que quiserem participar. Eu fui relatora de um grupo, de um trabalho, né? Ou 2, se não me engano, mas estou à disposição. Se não houver ninguém, podem contar comigo, mas havendo, o espaço está aberto a todos. O importante é participarmos. Estou aqui representando a Minor, a Associação dos Municípios do Noroeste de Minas. Estou aqui como conselheira do Comitê de Bacia do Rio Paracatu. Estou como Acho que tivemos um problema aí de conexão. Acho que a Ivonete está com algum problema de conexão. Presidente do Comitê de Bacia do Rio Urucuia, e com isso temos os planos de saneamento e os planos de resíduos sólidos de todos os... Você conseguiu entrar, hein? Érica de patrocínio, eu vi que a Bianca abriu a câmera também. Alguém gostaria de nos ajudar, não? É só para relatar mesmo. Todos os pontos aí serão construídos ao longo da nossa discussão pela participação de todos. A Ivonete já está fichada aí. Antônio Geraldo, patrocínio. Os representantes dos consórcios, eu estou vendo que tem alguns aqui também. Vocês estão muito tímidos, gente. Alguém do GTI quer nos ajudar? Parece que a Ivonete manifestou aí, né, gente? Eu acho que pode deixar para ela. Parece, Antônio, que ela está com problema de conexão, que estava falhando ao final da fala dela. Arley, Girlene, José Antunes, Rosane, Yara. Só para a gente dar continuidade aqui, pessoal, seria importante mesmo alguém se voluntariar. Mais uma vez eu reitero aí que a gente da Cobrab vai dar todo o apoio. Não vai ter trabalho nenhum, não é um bicho de 7 cabeças. É só para a gente participar e contribuir. A Girlene levantou a mãozinha. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Te escutamos, Girlene. Bom dia. Rodrigo, Luísa, né, e demais convidados. Os dados apresentados, eu percebo o seguinte,
Não sei se vocês lembram, mas no ano de 2005 para 2006, teve a expedição do Rio Paranaíba, onde houve uma grande mobilização de todos os municípios, né, em razão do rio. De lá para cá, eu acho que houve um esquecimento, e o rio, em suas condições, estão piores, porque ele está recebendo muito mais esgotamento sanitário, e com as condições de chuvas menores, então as águas diminuem. Então, esse problema leva à captação de água. Vou citar o município de Lagamar, que por 2 anos teve que buscar água em vazante e guarda-mó, por falta de água, né? Então, assim, gostaria de estar colocando essa situação, que Lagamar não vive no semiárido, não está na região do semiárido, mas já por 2 anos houve a falta de água, né, que teve que estar buscando. Então, tudo que foi falado, né, a respeito nessa bacia do Rio Paranaíba, a gente percebe que os grandes produtores cada dia estão furando mais poços, né, e essa água é do lençol freático. Tem poucas ações em relação a isso. A associação ela desenvolve um trabalho de retenção de água, não sei se vocês conhecem, que é chamado de barraginhas. Desde o ano de 2005, a gente já foi conveniado com a SEMAD por 2 anos seguidos, apresentou projeto na área de resíduos sólidos também, para melhorar, porque Lagamar tem dois córregos, né? O Córrego Macaco e o Carrapato, que está margeando a cidade, mas nele não tem água, praticamente não tem água. A gente fez uma ação lá para fazer a parte de limpeza. Então, assim, é um assunto muito... que envolve muitas coisas, né? A gente percebe que os grandes, né, o pessoal que faz grandes irrigações, eles têm muita facilidade em conseguir outorgas. E os pequenos, com muita dificuldade de furar um poço em suas localidades. Era isso que eu tinha a contribuir para, né, esse plano. Bom dia a todos. Érica, esse negócio de home office é terrível, gente. Tem que cuidar de filho e tudo junto. Mas se precisarem, eu posso ser relatora, caso necessário. Ô, Érica, eu agradeço e irá nos ajudar bastante. E conforme eu falei, a gente vai conversando e construindo junto. Tá, para desenvolver, então, a discussão, né, talvez vocês que estão mais a par, a gente pode lançar alguma discussão mais pertinente, de fato, ao abastecimento público, né? Então, estou à disposição. Ok, não, obrigado. Deixa eu só retomar aqui, concluir só algumas regras da nossa discussão, alguns comunicados, e a gente já inicia, né? E pode até retomar nessa que foi apontada, essa questão da falta de disponibilidade aí, ou outro assunto. Mas a nossa discussão, para nortear nossa discussão, foram propostas perguntas que deverão ser discutidas a nível territorial. Ocorre que um problema ou solução encontrada em um município, ele pode ocorrer, ser similar também a outros municípios do território. Dessa forma, eu peço que fiquem à vontade para contribuir com as suas experiências e meu papel aqui será apenas mediar a nossa conversa. O importante mesmo é que vocês tragam toda a sua experiência, o conhecimento e contribuam bastante para a elaboração do PESB. As perguntas que vão elencar a nossa discussão, elas foram disponibilizadas previamente no material das pré-conferências que encontra-se disponível no site da SEMAD. Serão 2 blocos de perguntas de mais ou menos 1 hora para discutirmos cada, totalizando 2 horas de discussão. Para cada bloco de perguntas, nós devemos elencar no mínimo 5 pontos discutidos, que serão apresentados posteriormente aos demais participantes aí da pré-conferência. Então, se a equipe da Cobrar puder compartilhar a tela, por favor. Tá aparecendo aí não, Rodrigo? Deixa eu ver, tá sim. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano.
Dessa forma, o direito à água consiste no seu fornecimento em quantidade suficiente, de custo acessível e de qualidade, respeitando os interesses de usos concomitantes desse recurso e os seus limites disponíveis nos mananciais utilizados, né? Nessa primeira hora, nós iremos concentrar em diagnosticar os principais problemas. Dessa forma, foram propostas as seguintes perguntas para estimular a nossa discussão. Em relação ao abastecimento de água no território, quais são os principais problemas no acesso, tratamento ou distribuição? Se há no território alguma política, plano ou programa voltados para o abastecimento de água? E se o território possui instâncias e mecanismos de participação social definidos por lei para que haja uma gestão participativa? Quem deseja se manifestar pode responder a todos de maneira geral ou apenas em alguma específico. Então, nós iniciamos agora esse primeiro momento aí. Podem se inscrever, tá? E a gente vai passando a palavra. Se alguém quiser também comentar o que foi dito pela... Já foi dito pela... Deixa eu lembrar o nome. Eu não anotei aqui. Não estou achando aqui no chat quem comentou anteriormente. Mas temos um inscrito aqui, Bernardo. Bom dia, Bernardo. A palavra está contigo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar participando da elaboração do plano estadual. Meu nome é Bernardo, eu estou como engenheiro sanitarista aqui no DEMAI de Monte Carmelo, na autarquia, que presta serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E eu só gostaria de comentar com relação a... Vou comentar de forma global, porque até que a outra colega comentou, até para endossar o que ela disse. Eu acho que até no plano a gente tem que abordar também, eu sei que o plano, você tem indicadores macros, você acaba englobando áreas para você poder conseguir trabalhar, poder compilar os dados, etc. Mas é importante a gente estar abordando a questão o impacto das mudanças climáticas no abastecimento de água, em todos os setores todos os eixos de saneamento básico. Mas como a gente está discutindo sobre abastecimento de água, propriamente dito aqui na região de Monte Carmelo, que está a 100 km de Uberlândia, diferentemente de Uberlândia, que o motor é o agronegócio. E aqui já tem muitas áreas de conflito, devido à disponibilidade hídrica, que aqui o forte é café irrigado. Então, já está complicado, a gente já teve até uma reunião, inclusive, esses dias, da agência, uma entidade que regula o uso de água aqui na região, então acho importante destacar que a gente, no plano, tem uma observação com relação a esse crescente uso conflitante de água, que vai impactar no abastecimento de água público. Obviamente, o abastecimento de água e dessedentação de animais é prioridade, conforme a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, mas vai ser uma briga grande aí ao longo dos anos, aí, eu acredito que a tendência é só crescer, tá? Inclusive aqui já tem irrigante que não pode captar água todo dia sim, dia não, então isso vai impactar com certeza futuramente. E outro ponto que eu gostaria de elencar é sobre o cuidado com o tema perdas de água, tá? Novamente, eu sei que o plano tem que, como é global, acaba dando diretrizes gerais para as cidades, mas é importante dizer que perdas de águas, existe metodologia para você calcular as perdas econômicas, e isso difere de um município para o outro. Então, para fazer uma comparação grosseira, as perdas de águas aqui em Monte Carmelo devem ser menores que as perdas de águas do município que está no Amazonas, porque lá eles têm oferta maior de água, então eles podem estar perdendo mais água porque o custo para eles produzirem é mais baixo. Então, acho importante, às vezes, ter esse cuidado de, não sei se vai ser definido ou não, mas definir um valor. Obviamente, você tem um valor econômico em Minas Gerais, que vai ser de perdas de águas, mas aqui Minas Gerais é muito heterogêneo. Então, assim, quando você pega o norte de Minas Gerais, a disponibilidade hídrica lá é complicada. Então, as perdas de águas, provavelmente dos municípios lá,
devem ser menores que na região que tem mais disponibilidade hídrica. Então, é só esse cuidado quando você vai fazer esse tipo de comparação. São indicadores extremamente importantes para avaliar a eficiência do sistema de abastecimento de água, mas, às vezes, tem essas divergências que tem que se tomar cuidado, tá bom? No mais, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Só para, nessa questão das perdas de água, só fazer um comentário. Os dados apresentados no diagnóstico preliminar situacional, eles foram por território, mas a base de dados ela é por município. Então, a particularidade de cada município e os valores, né, encontrados foram considerados para a gente chegar num todo que representa o território. A respeito das perdas de água, uma das coisas que a gente vai estar trabalhando aí nas próximas fases aí do PESB é muito na linha da portaria também da 490, que foi publicada em 22 de março de 2021, que apresenta critérios, né, e metas de atendimento aí para a gente reduzir essas perdas de água, seja tanto para os índices de perdas de água em porcentagem ou para os índices de perdas por ligação, né? Então, isso aí também vai embasar muito aí o caminho que será percorrido o PESB. Gostaria de chamar Cordélio Rios. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Te escutamos, Cordélio. Ótimo. Eu estou aqui em Araxá e estou atualmente muito envolvida, eu coloquei até no chat, e foi bastante oportuna essa participação nesse grupo de saneamento básico, que a gente está envolvido com uma questão muito urgente no nosso território, que são as áreas de nascentes do rio Araguari. E, atualmente, a gente está com conflitos muito grandes, que é o uso dessa água. Nós temos uma represa de Nova Ponte, que é considerado um reservatório para as usinas hidrelétricas a jusante. Nós tem uma usina hidrelétrica em Nova Ponte, mas essa usina é pequena. Então, se usa muito esse reservatório justamente para regular o fluxo de água em todas as usinas a jusante, várias, até inclusive o eixo porque o rio Araguari é um dos afluentes do Paranaíba, e o Paranaíba vai para o Paraná. Então, tem mais de 6 usinas a jusante que dependem dessa água. Com isso, agora, em tempos de seca, o que está acontecendo? O nível está baixando demais, e aí tem múltiplos usos nessa represa, que principalmente a piscicultura, que foi desenvolvida durante muitos anos, o uso para irrigação, é uma área eminentemente agrícola, tá? Principalmente alguns municípios, como Patrocínio e Perdizes, todos eles usam essa água também para irrigação. Além disso, nós temos mineração na cabeceira desses rios, que tem nascentes em Araxá, no Planalto de Araxá, vários. E isso aí também, a mineração nós estamos tendo problemas de poluição dessa água, de falta de oxigênio, de mortandade de peixes, e muito o que foi falado aí sobre perdas de água, e eu concordo com vocês, até porque aqui a gente sempre teve uma fartura muito grande, só que agora os usos são diversos, existe como diz, um conflito, que cada um quer a sua prioridade, né? E há muito desperdício. E, principalmente, também nós temos problemas sérios, inclusive, uma das coisas que eu quero evoluir com vocês aqui, é a questão do fornecimento de água nas áreas rurais, que como a gente tem muitas comunidades rurais aqui,
nessas áreas de agrícola, a qualidade dessa água nunca foi, acho que nunca foi fiscalizada, nunca foi comprovada, e a gente tem problemas sérios, inclusive de doenças, a gente sabe disso, né, das questões. Então, o que eu queria justamente contribuir aqui primeiro, essa questão da perda de água e realmente do uso controlado e bem distribuído, porque nós agora, o que está acontecendo? É justamente a prioridade é a energia elétrica, porque essa represa foi projetada, começou a funcionar em 1994, na qual um volume útil, ela poderia usar todo o volume útil dela para gerar energia. Hoje nós estamos com 13% do volume útil, e os peixes já estão morrendo, e a gente tem 15 milhões de tilápia dentro dessa represa, que já estão começando problemas de mortandade justamente por falta de oxigênio, e baixo nível, etc. e tal. Então, é um problema muito complicado, que é justamente o uso adequado da água, tá? E sobre abastecimento, a gente nem... outra questão, grande parte da região é atendida pela Copasa, com contratos que a gente sabe que foram feitos sem licitação. Esses contratos atendem muito bem ao município e à concessionária, mas não ao consumidor. E, inclusive, aqui em Araxá, tem CPI desse contrato, tem tudo, porque realmente, principalmente no que diz respeito a tratamento do esgoto, despejo desse esgoto nos mananciais, tem um problema muito sério. Aqui, o próprio município está fazendo a fiscalização, mas eu não sei, nos outros municípios em volta, como é o caso de Perdizes, que eu estou muito próxima, e essa fiscalização não existe obrigatoriedade de fornecimento nas comunidades agrícolas, ou seja, nós temos problemas seríssimos numa área que a gente chamaria de nobre, né? Se você vê o IDH aqui, vê a renda per capita, vê a quantidade de nascentes que tem na região, não era para estar acontecendo esse tipo de coisa. Então, eu fico feliz, pela primeira vez, como foi dito aí no início, o governo do Estado está trabalhando nesse plano de saneamento básico do Estado para nortear o nosso trabalho nos municípios, porque realmente estamos muito carentes. Então, eu queria... A minha contribuição é essa, só um cenário, né, do que a gente está vivendo, tá? Quero aproveitar as ideias de vocês. Obrigado, Cordélia. Obrigada. Você levantou vários pontos aqui, eu anotei, e ao longo da nossa discussão eu vou retomando eles, mas obrigado, muito boa essa contribuição. Eu gostaria de chamar a próxima pessoa inscrita, que era a Érica, ela baixou a mão. Alguém gostaria de se inscrever? Senão posso fazer alguns comentários e suscitar aqui alguns pontos aqui importantes que foram levantados. Então, ainda nessa temática aí da disponibilidade hídrica, da baixa, a gente observa-se, né, que o Estado enfrentou uma crise em 2014, 2015, e já se passaram aí 4, 5 anos, e pouca coisa se mudou. A gente está em vias aí, na verdade, o território de vocês já está enfrentando uma nova crise, já foi declarado pela ANA uma região de conflito, né, pelo uso, já sendo estabelecidos alguns mecanismos aí, limitando a retirada dos poços. E da parte da visão de vocês aí que estão inseridos nesse território, qual foi o maior problema? Não faltou ações, faltou um planejamento? O que vocês, como agentes aí, atuantes aí no território, percebem, notam, que a gente possa estar comentando aqui? Pode ser? Pode, fica à vontade.
Está respondendo a senhora. Então, bom dia de novo. Parece que aquela hora meu microfone estava falhando um pouco. Eu estou num ambiente com mais pessoas, então, se houver uma fala, algum barulho, eu peço desculpa desde já. Bem, sobre essa questão do planejamento, nós estamos aqui, então, hoje, né, nesse território TS4. Quando eu vi o vídeo, vocês falaram muito do Rio Paranaíba. Eu estou na bacia do São Francisco, estou nas bacias estaduais do Rio Paracatu, do Rio Urucuia. Quando eu digo do Paracatu. Então, por isso, eu estou na região em que estamos aqui com 6 municípios, quais sejam Paracatu, Unaí, Lagoa Grande, Guarda-Mor e Vazante. Então, nós temos aqui algumas questões hídricas bem gritantes, né? A questão, eu vou trazer novamente uma questão que eu trouxe nos dois outros territórios que eu participei, que é a questão da quantidade de rios que estão secando, né? Nas regiões. Isso para mim, é muito sério. Nós fizemos uma barqueata no Rio Paracatu em 2000 não vou lembrar direito, mas eu cheguei em Paracatu em 2011, foi depois disso, né? E assim, tem lugares que o rio, não, esses barcos menores, com 4 pessoas, tem lugares que ele não passa, tem lugares assim que você pode andar a pé. Então, se você olhar, verificar a abundância, a riqueza hídrica do rio Paracatu, isso não era de se imaginar. Nós sabemos que o rio Urucuia, embora esse tema do Urucuia seja na outra bacia, né? Mas, assim, a questão do rio Urucuia é um dos rios mais assoreados que temos. Então, qual é a questão? Nós tivemos uma então isso, a região, né? Isso foi um programa errado há anos que nós tivemos, mas as consequências dele são trazidas, né, até hoje. E tudo que a gente faz errado em relação ao meio ambiente, nós não temos recursos para desfazer a questão do assoreamento dos rios, né, a questão da necessidade de dragagem dessas terras vão para os rios, a questão do desmatamento das margens, a questão das revitalizações, em que muita gente plantou árvore para aqui, para lá, né, nesses programas, ao contrário, o censo, uma muda não mais difícil molhar, essa coisa toda. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Dentre outras questões, em Paracatu, né, nós estamos aqui num grupo de debate, então, sobre abastecimento. Então, nós tivemos um problema em Paracatu, em que a Copasa planejou que em 2027 faltaria água para abastecimento no município se não houvesse investimento. Aí eu te conto para vocês, a água faltou em 2017, onde nós passamos mais de 30 dias sem água chegar em casas de moradores do município, da cidade. Então, se a Copasa já tinha esse planejamento de que nós não teríamos água se não houvesse investimento em 2027 e em 2017 faltou, será qual que é o problema, né? Será se os planejamentos, primeiro, será se há planejamento? Segundo, será se esses planejamentos estão sendo respeitados? Terceiro, seria a economia mista, né? Uma autarquia de economia mista. Será certamente está de fato indo os seus planejamentos com os nossos municípios? E aí nós temos, os temas, eles são muito intrínsecos, né? Eles são muito
muito assim. Então, o isolamento sanitário com água está muito ligado, principalmente porque as nossas cidades, elas foram construídas ao longo do tempo às margens dos nossos rios, né? Tanto é que várias cidades levam o nome dos rios. Então, porque antigamente, primeiro, a qualidade do lixo que nós produzíamos era o tipo de lixo que nós produzíamos antigamente era vocês terem ideia, não tinha fralda descartável, não tinha absorvente, eram tecidos que eram e ao longo do tempo a qualidade do lixo foi mudando, a quantidade desse lixo foi mudando, e isso era costumeiramente jogado nas nossas águas. Até hoje a gente vê que em muitos lugares nós temos esgoto a céu aberto e ele é jogado às margens in natura dos nossos rios e córregos. E esses rios e córregos abastecem alguma comunidade em algum lugar. Então, acho que a questão do planejamento, a questão da fiscalização, né? A questão da quantidade, agora falando, enquanto presidente do Comitê de Bacia, falando da quantidade de outorgas, será se o Estado sabe exatamente todas as captações de águas que tem nos nossos rios? Será se há, de fato, um controle sobre isso? Se a disponibilidade hídrica que nós temos é a mesma que está sendo outorgada? Será se isso é respeitado? Será se agora essas criações da CGL, das câmaras gestoras locais, nós não temos lá um consultor que fala por todos os usuários, mas os grandes não querem abrir mão daquela outorga, daquela quantidade de água lá e distribuir para os outros? Será se os pequenos usuários, que têm menos poder de fogo, vamos dizer assim, eles vão ter acesso a essas águas? Será se essas políticas públicas, o acesso, né, ela chegará de fato a todos que têm que chegar? Bom, para começar, são vários elementos, é um pouco a reflexão e umas contribuições para os nossos debates. Obrigada. Obrigado, Ivonete. Queria chamar a Érica. Bom dia a todos novamente. Então, essa questão da discussão e da disponibilidade hídrica, principalmente, né, nessa nossa região, de fato, ela é muito pertinente. Igual o patrocínio, por exemplo, nosso manancial principal é o Córrego Feio, inserido, inclusive, numa área de conflito. E o que a gente vê o Estado, por exemplo, hoje, a gente foi instaurada a CGL aqui, mas antes disso a gente já tinha uma associação instaurada, então, assim, a intervenção do Estado, ela veio posterior, assim, o Estado ele decretou a área de conflito, e, assim, eu, particularmente, trabalhando diretamente, vi essa intervenção estatal um pouco tardia, né, porque, assim, na realidade, tem sido visto muitas essas revisões de outorga, que também acho que são extremamente necessárias, porque quando você vê uma área de conflito, muitas das vezes tem usuário que tem uma outorga para X, para um volume, e não é utilizado, né? Então, assim, essa fiscalização que a Ivonete falou, eu acho de extrema importância, né? Para ver se de fato tem sido utilizado esse volume, outorgado e tudo. Mas outra solução que a gente tem visto, inclusive na nossa região, é reservação, né? Não tem outra forma de trabalhar em área de conflito, em onde não tem um volume para todos os usuários, é a questão da reservação, que é o que a gente tem trabalhado. E acho que essa intervenção do Estado, não só da fiscalização, mas até dos técnicos em campo, podendo auxiliar os demais usuários, das câmaras técnicas e tudo, seria mais importante nesse momento, porque realmente eu vi, assim, vagamente no que vocês apresentaram, que de fato tem vários locais com área de conflito, né, no nosso estado e na nossa região principalmente. A gente trabalha com muita irrigação na nossa região, né, maior produtor do café do estado, do Brasil. Então, assim, acho que esse olhar do Estado para essas situações é de extrema importância. Obrigado, Érica. Cordélia? Eu novamente. Para responder as suas perguntas, que foram sendo bem diretas, o que faltou? O que faltou foi a ação. Eu acho até que a gente teve algum planejamento, tá?
E essa ação dependeu da vontade política nos municípios. Tá? Aqui na nossa região mesmo, foi feito o plano de saneamento básico, publicado, aprovado em audiência pública e tudo, o plano de saneamento básico dos municípios. A grande maioria patrocinado pelo Comitê da Bacia do Rio Araguari, o CBH Araguari, e então Araxá tem, de 2016, um plano completo, Perdiz existente, Santa Juliana, e nenhum deles implantou, isso tudo está engavetado, ou seja, estão, inclusive, desatualizados. A nossa proposta aqui no município é justamente, vamos aguardar essa primeira etapa do plano de saneamento básico estadual para nortear, que vai nortear as estratégias, né, as ações que a gente deve tomar, para, então, atualizar os nossos também. Mas daí atualizar não resolve nada, tem que partir para ação. Faltou vontade política, e aí eu concordo também aí com a menina que acabou de falar, que se o nome, desculpe, precisa de fiscalização, muita fiscalização nas regiões, as câmaras técnicas, se for, como que a gente articular essa forma de fiscalização de tal forma que os municípios passem a agir. Porque cada vez troca um prefeito, aí o último prefeito que a gente tinha aqui em Araxá, ele falava que obra debaixo da terra não dava voto. Então, ele preferia pagar multas, eu vi, num caso da FEAM, que multou aqui sobre a questão de caracterização de resíduo, depósito de resíduo só da construção civil, e ele preferia pagar multa do que fazer qualquer ação para resolver o problema, principalmente dos resíduos sólidos urbanos. Agora, com o novo marco do saneamento e com já um novo direcionamento político, pode ser que as coisas aconteçam. Mas eu acho que falta do Estado, e aí eu gostaria de confirmar a última fala, uma fiscalização adequada junto aos municípios, e que realmente a gente consiga ver o mapa nosso de outorga de uso das águas. Eu também acho que isso não está claro. Eu mesmo, depois, se vocês puderem me ajudar, nunca consegui ver ao certo como é que aonde que está indo a água de todos esses mananciais nos nossos municípios, tá? E há uma fiscalização adequada de tal forma que as multas também revertam todos para a gente melhorar o sistema, que é o que está acontecendo agora, a grande maioria tentando revisar suas tarifas e tudo para incluir a tarifa do resíduos sólidos urbano, que a grande maioria não tem. Então, revendo essas políticas, quer dizer, tudo isso está interligado com essa questão da disponibilidade e da quantidade de água disponível para a gente, para atendimento à população. Então, é isso que eu gostaria de pontuar. Obrigada. Obrigado, Cordeli. A respeito dessa falta de fiscalização, uma das coisas que eu queria suscitar agora aí na nossa discussão é que existem a presença de entidades reguladoras aí para o serviço de abastecimento de água no território. Porém, eu acho que foi até você que comentou, Cordélia, os contratos eles são antigos, foram feitos sem licitação, não estabelecem metas, né? E também, quando atendem principalmente as áreas urbanas em detrimento das áreas rurais. Então, acaba que um problema vai puxando outro problema, que ainda vai puxando outro, e eles estão todos interligados, né? Quando a gente fala na gestão do abastecimento de água, a gente nota que esses problemas em sequência, né? Então, até ouvir de vocês aí, se vocês, já pensando um pouco também no saneamento rural, se é uma falta desses contratos, problema desses contratos, o interesse das concessionárias, ou também a falta de capacidade
dos órgãos municipais de conseguir prestar um serviço de qualidade aí para as áreas rurais. Qual que é, na visão de vocês aí, qual que é o problema maior aí? Como que vocês veem essa questão? Pode ir falar, Érica. Então, patrocínio eu vejo como uma situação um pouco privilegiada na nossa região em si, né? A gente é uma autarquia municipal. Hoje a gente atende grande parte da zona rural com poço artesiano e consegue dar assistência, né? Mas a gente vê a falta de recurso estadual, né? Porque, assim, nós temos a nossa cobrança de taxas, de impostos municipais, que, em tese, a gente reverte isso para o município em si, né? Abastecimento público do município, a tarifação e tudo. Já a zona rural não é tarifada, né? A gente não tem essa tarifação. Mas hoje a gente consegue atender, assim, em partes, não com a qualidade que a gente queria, claro, por falta de, talvez, recursos, mas atende bem, tanto os distritos quanto a zona rural. Mas eu acho que essa revisão, que eu vi que vocês também levantaram, questão da tarifa, né, de poder cobrar, lógico, proporcionalmente para os usuários, é uma questão que tem que ser, sim, avaliada e vista, porque não tem como trabalhar sem dinheiro, né? E essa questão também desse recurso que não retorna do Estado para o município, né? Então, isso também poderia ser levantado, talvez, nessas discussões. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Érica. Alguém gostaria de se inscrever? No momento não temos inscritos. Pode falar, Cordelli. Desculpe, pessoal, estou falando demais, mas eu estou vivendo esse problema 24 horas aqui, já que eu estou trabalhando justamente com essa questão da água na nossa região. Sobre na área rural, a gente também acontece aqui muito isso que a Érica falou, acho que de patrocínio, né, muito próximo aqui da nossa realidade. Aí eu falando principalmente sobre, por exemplo, Araxá, o contrato da Copasa, ele abrange o que a gente chama algumas comunidades rurais. Itaipu, são pequenas, que a gente chama de arraial aqui, ou agrovilas, ou coisa assim. Então, a princípio, ela deveria atender essas comunidades. Só que, ao longo do tempo, no contrato, isso foi mudando. Aí, botou na Câmara, dispensou isso, dispensou aquilo, o resultado. A grande maioria são poços, muitas vezes são poços até que... E aí, o que está acontecendo? Esses poços, normalmente, não têm controle de qualidade da água. Tá? Como também não existe um plano adequado de coleta e de tratamento dos resíduos sólidos, esses resíduos ficam por ali mesmo, contaminam os mananciais e a qualidade da água fica comprometida, e isso não é fiscalizado, tá? A situação semelhante de patrocínio a gente tem em Perdizes, ou seja, Perdizes, que é um município eminentemente agrícola, né? Ele inclusive tido como sendo aquele que tem a maior área plantada no Brasil, 95% da área está plantada, o que não quer dizer muita coisa, mas em termos de desenvolvimento agrícola é muito grande. Aí existem, se não me engano, 5 comunidades rurais que estão na faixa de 150 a 400 pessoas habitando em cada um dessas comunidades. E lá o poço é artesiano, não se paga pela água e também não tem controle, a não ser quando alguém começa a reclamar muito e tudo, que está com dor de barriga, que a criança teve problema e tudo, que a água não está boa. Eu, pelo menos, não consigo ver nenhuma análise, nenhum acompanhamento adequado. Fica por conta da prefeitura. Se alguém reclamar, pode ser que vão lá. A mesma coisa, as fossas sépticas, que normalmente existem todos esses arraiais, se reclamar, eles vão lá fazer a limpeza. Não é aquelas fossas antigas que já não tem mais a mesma condição anterior. Então, ou seja, o que falta
primeiro, a conscientização, a educação sobre isso, sobre a questão do ambiente, da questão ambiental nas áreas rurais. E quando aparece a polícia ambiental, todo mundo sai correndo, fica chateado, porque agora todo mundo tem que fazer suas fossas, se não fizer vai ter uma multa, mas isso fica por conta do proprietário. Então, o que acontece? Eu acho que aí os proprietários e os próprios, que muitas vezes têm essas nascentes nas suas próprias propriedades, eles não têm essa consciência nem essa preocupação. E muito menos, aí a prefeitura só faz fiscalizar, a prefeitura e os órgãos, né? Então, voltamos àquela mesma questão. Eu acho que na área rural a gente tem que investir, fazer um plano, investir e considerar esses produtores como produtores de água e não apenas como multá-los porque eles são os contaminados, que contaminam com a sua falta de fossa, jogando lixo, animais mortos, etc. e tal. Porque toda a questão ambiental ali está muito em cima disso, da educação e da falta desses recursos retornarem para eles, porque ao mesmo tempo que eles estão lá fazendo as suas APPs e tudo, tem que cuidar das suas APPs, ele não recebe nada em volta, nenhum retorno, pelo contrário, multas, né? Então, eles consideram aqui que o ambiental é prejudicial e não um bem, né? A gente tem que reverter isso, fazer uma política de retorno para a área rural, dos investimentos feitos nas questões ambientais, e não só cobrar as multas, né? Que isso aí é o que está acontecendo. Então, todo mundo acha que o problema não é deles, é dos outros. Então, o que falta é realmente uma política adequada para a educação ambiental e práticas de fiscalizações, mas práticas rotineiras, né? Não é só para quando o problema acontece, não. Então, eu acho que a gente tem que investir forte mesmo nos programas produtores de água, investir forte no sistema de tratamento de resíduos sólidos, também nas áreas rurais, porque não existe, tem que ter uma política de coleta rotineira e tudo, porque esse lixo na área rural, e vocês sabem, tem muito problema, principalmente de produtos veterinários, animais mortos, etc., isso tudo está indo para os rios. É a prática comum. Aonde que o pessoal joga uma vaca morta, gato morto e tudo? Nos rios, nos ribeirões, que os nossos ali, todos vão para o Rio Araguari, que vai para o Rio Paranaíba. E aí? Então, é isso, é realmente uma política adequada e com instrumentos de fomento para a melhoria da qualidade e de fiscalização. Obrigado, Cordélia. Nesse sentido da questão da controle da qualidade aí para as áreas rurais, um caminho que poderia ser uma ação, né, seria das secretarias municipais de saúde, por meio da vigilância, do controle, do Vigiágua, né, controle. Como é que está a atuação desses agentes aí epidemiológicos para o controle? Vocês sabem me dizer? Então, desculpa, eu nem levantei a mão, né? Já respondendo. Eu acho que, assim, até então, nesse marco do saneamento, não estava muito claro a responsabilidade de qual entidade para a zona rural, entende? Assim, então, assim, apesar de patrocínio hoje, né, atender assim, em grande escala a zona rural, não estava muito claro quem teria de fato essa responsabilidade, ou o Estado ou o município, tendo em vista nós aqui uma autarquia, né? Então, assim, essa fiscalização eu te falo que não existe porque não é exigida. É a questão da qualidade da água que a gente fornece para a zona rural. Já dentro dos distritos e do município, sim, né? A fiscalização da vigilância é efetiva,
funciona junto, inclusive, do Estado, porque tem que apresentar os relatórios e tudo. Já na zona rural, não tem isso implantado como uma responsabilidade do município, portanto, não tem essa vigilância efetiva. Alguém gostaria de se manifestar? Só fazer então uma retomada. Pode falar, Cordélia. Só para reforçar o que a menina acabou de falar, isso é verdade, não existe essa obrigatoriedade. A gente tem os agentes de saúde nessas comunidades rurais, mas não existe essa preocupação. É o que eu falei da questão da educação ambiental e da conscientização dessa população, principalmente no meio rural, que é da conexão dessa questão de saúde com o saneamento, com o lixo, com o esgoto sanitário. Não existe essa conexão. E aí eu queria só demonstrar o exemplo de um pequeno município aqui da região, que por questões até de fiscalização mesmo, da promotoria pública ambiental e tudo, eles fizeram um programa muito interessante de reciclagem de lixo, usando justamente os agentes de saúde, os profissionais de saúde familiar, o PSF, que eles já, então, com o programa deles de reciclagem é divulgado e conversado e trabalhado pelos próprios agentes de saúde, que achei muito interessante, está funcionando bem, eles estão implantando. Por força da necessidade que eles tinham que se adequar, porque estava havendo um índice de contaminação muito grande no rio, que é afluente do Rio Araguari, então a promotoria pública agiu e eles fizeram um programa muito interessante de resíduos sólidos, já estão implantando e tudo, com apoio aí do Comitê da Bacia do Rio Araguari, e fizeram justamente isso, então, conectando os agentes de saúde com a questão saneamento. E está funcionando bem, coisas que eu acho que é uma ideia a ser aproveitada, como disse você aí, que é uma questão de saúde, né? Mas é uma ideia muito interessante a ser aproveitada, porque a grande maioria dessas pequenas comunidades rurais tem seus agentes de saúde, para controles, inclusive, epidemiológicos e tudo mais, mas a conexão com o saneamento ainda não acontece. Então, eu acho que isso pode ser considerado uma boa sugestão. É só isso. Obrigado, Cordélia. Érica, novamente, levantou a mão. Então, assim, nesse tempo que eu estou trabalhando diretamente, né, com a zona rural, já tem mais de 15 anos que eu estou no DAEP, eu vejo que tinha mais assistência do Estado, via Emater, né, assim, na zona rural em si, porque, assim, o que a gente mais vê é fossa negra, de fato. E tinha a Embrapa em si, que tem os programas com tratamento, né, individual das residências, com biodigestores ou com outro tipo de tratamento. E assim, a gente não vê mais essa assistência mais efetiva do Estado. Também poderia ser algo levantado nessa questão da universalização. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Érica. Eu acho que um assunto que me veio aqui na cabeça, só queria ouvir de vocês, pensando nessa problemática da falta de fiscalização, já que um dos problemas que vocês levantaram não foi o planejamento, que o planejamento ocorreu, mas sim a aplicação das ações, como que vocês veem a atuação do Ministério Público, dos conselhos municipais de saneamento, se está implementado, se eles são atuantes? Porque, assim, a gente já observou no diagnóstico situacional preliminar que falta uma fiscalização por parte das agências reguladoras do serviço de abastecimento de água. Mais da metade dos municípios não foram fiscalizados, né? Mas, na verdade, desculpa, metade dos municípios não foram fiscalizados.
Mas além das agências reguladoras, há outros, né, instituições que poderiam estar contribuindo. Érica, novamente? Érica, você levantou a mão? Não, é porque já estava levantada, desculpa. Não, tranquilo. Alguém gostaria de contribuir para algum outro assunto também? A gente já está quase encerrando essa primeira hora aí da nossa discussão, que são dos problemas, e iremos focar após as soluções. Então, apresentar aqui um apanhado, gente, do que a gente discutiu, que eu anotei aqui dos principais aspectos. Um é a questão da baixa disponibilidade hídrica, né? Presença de muitas áreas de conflito, com elevada demanda para o setor agrícola, e também contribui aí a alguns problemas decorrentes de mudanças climáticas, né? Falta um controle do Estado na gestão de recursos hídricos, principalmente quanto ao instrumento da outorga, né? Esse controle. E foram citados também problemas de assoreamento, controles de matas ciliares, apoio aos pequenos produtores de água, território, e a falta de ação aí de gestores públicos, né, nas ações aí que já foram planejadas, tanto os planos municipais quanto os planos de bacia, para enfrentar esses problemas. Outro aspecto aí que vocês comentaram, a questão da poluição dos cursos d'água superficiais, foram citados problemas provenientes de mineração, falta de tratamento de esgoto, falta de coleta de resíduos sólidos para as áreas rurais. Para as áreas rurais, um problema aí apontado foi a falta de tratamento e controle da qualidade da água que é consumida por essas pessoas. O problema dos contratos, que foram feitos sem processos licitatórios e não há mecanismos, né, que garantem e possam auxiliar na universalização aí dos serviços. A falta de fiscalização e a questão da cobrança também, que dependendo para a área rural, não há cobrança e isso aí dificulta a prestação de um serviço com maior qualidade. Então, um dos problemas que eu anotei que vocês foram pontuando foram esses. Vocês confirmam, tudo certo? A gente pode começar a segunda etapa aí do nosso trabalho. Algum comentário final? Então, tranquilo. Eu peço o pessoal da Cobrap, se puder compartilhar a tela novamente, na fase do prognóstico. Então, agora a gente entra aí na segunda hora da nossa discussão, que é sobre as soluções. O nosso foco vai ser esse. Então, foram propostas também algumas perguntas aí para suscitar as nossas discussões, mas não fiquem atrelados a elas, podem contribuir da melhor forma possível. Então, as perguntas foram: quais são as suas sugestões para melhoria no serviço de abastecimento de água? Como essas melhorias se transformam, se articulam em programas ou projetos, se já existentes ou novos? E como garantir a participação social na prestação do serviço? Ao longo aí do levantamento dos problemas, algumas soluções eu já fui anotando, tá? E no final aí a gente retoma elas. Mas eu gostaria de ouvir de vocês aí, como que vocês veem que o PESB pode estar agindo, contribuindo aí para reverter essa situação aí que vocês levantaram. Pode falar, Cordélia. Cordélia, você levantou a mão? Sim, desculpe, o microfone estava fechado.
Eu já mencionei aí, eu acho que das soluções necessárias e que acho que pode trazer muitos benefícios para nós, principalmente na área rural, é a gente implantar o programa de produtor de água, tá? Existe já, no próprio comitê da bacia do Rio Araguari, tem um programa chamado Água Boa, etc., e dentro disso, contemplando isso, ou seja, que a gente passe a remunerar os produtores de água para que ele seja valorizado. E, ao mesmo tempo, se for estipular, né, claro, as fiscalizações rotineiras e reverter para as multas que são cobradas, principalmente dessa área ambiental, para quem está realmente produzindo. O que eu chamo de produtores de água é justamente a proteção das nascentes, das matas ciliares e a qualidade disso aí, porque o que acontece? Muitas vezes você tem a água e ao mesmo tempo você está jogando esgoto sanitário ali, você está protegendo em cima e logo abaixo já está poluindo. Só que tem muita gente ainda, como disse a nossa colega aí, muita gente ali que vai usar esse rio, essa água para beber mais abaixo, né? Para beber ou para criar peixe ou para alguma coisa. Então, isso eu acho que é uma das primeiras soluções. Além dessas questões que nós colocamos de fiscalização, de envolver a população também nessa fiscalização, porque hoje, infelizmente, quem está com os contratos da Copasa, quer dizer, ela mesma ela fornece dados que ela acha que são necessários, que são convenientes. A gente já testemunhou em vários casos aqui que muitas vezes os dados que a gente vê no CINIS ou na SAI não são a realidade que a gente vê, que a gente convive aqui. Então, a população tem que começar a participar mais disso. Como antes eram contratos feitos sem licitação, sem nada, a fiscalização ficou comprometida, né? Participação. Mas eu acho que um dos grandes, pelo menos para a nossa região, que pode ajudar muito, é a gente valorizar e remunerar os produtores de água, tá? Com qualidade e com quantidade também, porque as nossas nascentes estão secando. E para ser um bom produtor de água também, a gente precisa tratar a questão dos resíduos sólidos, principalmente na área urbana, desculpe, na área rural, tá? Então, essa a minha solução. A minha sugestão, desculpe. Obrigado, Cordélia. Érica? Com certeza, Cordélia, concordo com você que, assim, tendo em vista toda a cadeia de produção da água, né, olhando lá da fonte, da nascente, o patrocínio ele tem hoje um trabalho efetivo com os produtores, né, a gente foi um dos pioneiros de produtor de água, junto à ANA, a Agência Nacional das Águas, inclusive nosso trabalho é referência no Brasil, mencionado e tudo. Não é fácil trabalhar, às vezes, né? A gente chega para trabalhar com produtor rural, como ele sempre tem essa visão do produtor como vilão, né? Então, assim, até você conseguir falar, não, a gente está do seu lado, o trabalho é de formiguinha mesmo. Mas hoje a gente conseguiu ter esse acesso melhor aos produtores. Então, assim, olhando aí de questão de solução, acho que já foi muito bem abordada essa questão das soluções na zona rural, com certeza, a questão do saneamento, tratamento do esgoto, né? Dos efluentes, do lixo. E vindo aqui para a cidade, a questão das perdas, né? A gente vê que a perda no momento da distribuição é muito grande. A questão da macromedição, a importante setorização, reservação também, a gente tem trabalhado, inclusive, bastante aqui no município. Eu acho que isso para os demais municípios é importante ser observado que a questão da reservação é extremamente importante para essa eficiência na distribuição de água. Então, é o que eu poderia contribuir nesse momento, tá bom? Obrigada. Obrigado, Érica. Acaba que cada município tem a sua particularidade
E essas ações aí voltadas para a operacionalidade do sistema pode variar. Um dos principais pontos é os planos municipais de saneamento, né, que daí apontariam mesmo a necessidade de cada município. E uma das formas de incentivar, né, com recursos financeiros, são os fundos municipais de saneamento. Alguns municípios aí, a ARSAI, ela divulga, né, os municípios que estão habilitados, que têm as condições, onde há a prestação da Copasa, mas um dos mecanismos aí seria essa instituição aí, o apoio, e onde não há ainda implantação, né, esses fundos municipais para estar financiando aí essas ações específicas em cada município. Alguém gostaria de se manifestar com outras soluções aí que possam estar surgindo? Esse apoio aí, vocês falaram dos contratos, né? Que esse problema dos contratos, mas uma das soluções aí que vocês acreditam seria essa revisão desses contratos, até para atender aos novos mecanismos aí do novo marco legal do saneamento. O que vocês veem que esse é um caminho a ser seguido? Cordélia, você levantou. Sim, eu queria que você me explicasse melhor sobre esse Fundo Municipal de Saneamento. E eu confirmo com certeza, acho que uma das necessidades, que inclusive acho que a grande maioria já está trabalhando nisso, ou pelo menos está preocupado com isso, é a revisão dos contratos de fornecimento de abastecimento de água, e tratamento de esgoto, né? Inclusive agora existe justamente não é obrigatoriedade, mas acho que é uma forma de solução, é a cobrança da taxa de lixo, né? Que realmente a grande maioria, pelo menos as autarquias que não são Copasa, já estão assumindo a questão do resíduo sólido também. Está incluindo isso na questão da concessão de fornecimento de água e tratamento de esgoto, também o tratamento de lixo. Não sei se essa é a melhor solução, até porque isso continuar em autarquias, isso significa que vai ter justamente oscilações de vontade política, o que não é bom, porque por mais que a gente tenha boa legislação, eles acaba que oscila muito dependendo da vontade política de cada prefeitura. Então, eu acho que a revisão dos contratos é urgente, é necessária, isso foi esquecido, foi abandonado, e hoje, inclusive, para fazer, são todos contratos, a grande maioria na nossa região, são contratos que vão vencer depois de 2030. Não vi nenhum que seja antes de 2030, quer dizer, até lá, nós vamos conviver com essa situação, não é possível. Então, acho que a revisão desses contratos, ou a desestatização, ou a contratação de empresas privadas para fazer os investimentos que são necessários, tudo isso, acho que aí vai ser uma decisão caso a caso, mas que vai ter que ser feito, isso não há a menor dúvida. Acho que é uma das prioridades, tá? E eu queria que você me explicasse um pouquinho, então, sobre esse Fundo Municipal de Saneamento, porque eu não vejo isso funcionando por aqui, não. A cobrança pelo serviço de abastecimento de água, quando ela é feita da forma que é correta, com estudo tarifário, ela é estimada com base nos gastos que os prestadores têm e uma pequena parte para fazer investimentos para melhoria. O Fundo Municipal de Saneamento Básico, ele é um mecanismo instituído já pela Lei 11.445 de 2007, onde poderia ter um aumento dessa tarifa, uma pequena porcentagem,
que seria destinado para aplicação a esses fundos municipais, é revertido, então já sai diretamente do prestador, já vai para esse fundo de saneamento básico, e esse recurso ele deve ser utilizado para aplicação esse recurso deve ser utilizado para a execução das ações constantes nos planos municipais de saneamento básico, para melhoria aí dos 4 eixos de saneamento, seja abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, é um mecanismo já até antigo, mas ainda poucos municípios têm aplicados, né? Tem efetivamente. Érica, você levantou a mão? Eu de novo. Cordélia, é a Cordélia que é de Araxá, né? Que levantou bastante essa questão do produtor de água. Inclusive, tem aquela lei estadual, né, 12.503 de 97, que fala sobre a questão do 0,5% da receita das concessionárias, tanto de energia quanto de abastecimento público de água. Esse 0,5% da receita ela é exigida por lei que seja investido, inclusive, na questão de restauração, de mata ciliar, das bacias de abastecimento público. E podem ser, inclusive, utilizadas para esse fim de produtor de água. Né? Eu não sei se é utilizado no município de vocês, mas é um recurso financeiro que também pode ser muito bem aplicado, né, nessas questões. Obrigado, Érica. Você pode repetir a lei, Érica, por favor? Você falou 12.503 de 97, é uma lei estadual. Ok. Obrigado. Por nada. A Cordélia levantou a mão? Sim, eu de novo. Obrigada aí, Érica, é isso mesmo. Agora tem também uma nova lei federal, né? Foi publicada, acho que se não me engano, em junho do ano passado. Eu esqueci o número dela. É a lei federal que eles chamam de remuneração também para a preservação das nascentes, principalmente no bioma cerrado. É a lei de não sei o que das florestas. Ela existia antes apenas para a região amazônica e foi estendida agora para todo o Brasil, inclusive e focada principalmente na região do Cerrado, que é o nosso caso. Inclusive, no detalhando lá, é tipo assim, se paga um valor anual por cada hectare que faz parte das reservas legais ou APP, ou matas ciliares. E aí, agora, o problema é quais os caminhos para a gente conseguir trazer esse recurso para o produtor, né? Como diz, entre a publicação da lei, diz que o fundo estava sendo preparado e tudo, justamente esses fundos de que a ideia é que os fundos para meio ambiente, produção do meio ambiente, vá para realmente quem está produzindo a água. Mas isso até agora eu não vi funcionar ainda, é uma coisa que eu ainda quero descobrir, até junto à SEMAD, de quais são os caminhos para que a gente possa receber esses recursos. Porque, como eu disse anteriormente, aqui no Alto Paranaíba e região também, a gente vê que tem municípios que estão aqui no nosso grupo, que são ali da Serra da Canastra, onde estão as maiores nascentes como diz, do Brasil, de Minas Gerais, do Brasil. Nós somos uma caixa d'água realmente. Então, a gente precisa trazer esses recursos para cá e está justamente tratando do bioma cerrado. A gente sabe que a longo prazo nós podemos ter problemas seríssimos, porque o cerrado, o tipo de vegetação do cerrado é própria para absorver a água e levar a água para o subsolo, para os mananciais. E a gente acabou com o cerrado praticamente, né? Tudo agora são lavouras, com alta tecnologia e tudo, produção, com o tempo está melhorando,
Mas ainda a gente pode ter muitos problemas a longo prazo, se a gente não agir. Aliás, já estamos tendo, né? Como eu disse a vocês, nós estamos num conflito medonho aqui agora, entre produzir energia, criar peixe, ou plantar. E, além disso, ainda tem que sobrar água para o abastecimento das comunidades. Em termos de abastecimento, nunca tivemos problema, sempre teve, mas já teve que fechar adutoras de irrigação. Agora nós estamos querendo fechar as comportas das usinas, porque os peixes vão morrer. Então, quer dizer, a gente tem que saber quais são os caminhos para a gente conseguir trazer esses recursos para quem realmente pode melhorar a disponibilidade de água. Eu vou procurar essa lei e passo aí depois no chat. Eu tenho ela aqui, essa lei federal. Não, ok, obrigado. Gente, eu agradeço muito a vocês pela contribuição aí, a Cordélia e também a... Peraí, cadê? A Érica, Rodrigo. A Érica, isso, obrigado. A Érica. Quero que vocês continuem contribuindo, mas eu queria também ouvir os outros participantes aqui. Tem muita gente aqui que está conectado com a gente. E aí, pessoal, vocês têm mais sugestões de como que o plano pode agir, pode atuar para a gente reverter esses problemas aí na área de abastecimento de água? Até agora aqui, ó, foram levantados aí como possíveis soluções as ações que apoiem a remuneração dos produtores de água, é, também a adoção, né, de mecanismos, né, que incentivem e aprimorem a aplicação aí de recursos provenientes de multas ou ações fiscalizatórias aí, em ações efetivamente para revitalização na própria bacia hidrográfica, né? A questão apontada aí foi a necessidade de uma revisão das outorgas aí devido aos elevados conflitos pelo uso de recursos hídricos, a adoção de ações que apoiem a participação social na fiscalização dos serviços prestados, citando aí o fortalecimento aí dos conselhos municipais, até uma revisão dos contratos de concessão e o apoio a programas que conectam os agentes de saúde para apoiar, né, a implantação do saneamento rural. O pessoal aqui da Cobrap que me falou um tema que eu queria conversar com vocês a respeito sobre o pagamento, né? O território ele está o território ele está inserido em municípios que apresentam um elevado IDH, né? Tanto que quando a gente compara com os outros territórios, a capacidade de pagamento, a gente observa os menores percentuais, né? Com pessoas comprometidas no território. Vocês veem que os mecanismos, né? Por exemplo, de tarifa social, tarifa mínima, eles são aplicados no território. Como que vocês veem essa questão da financeira?
Alguém tem outra sugestão também? Pessoal, a gente pode finalizar aí os nossos grupos de discussão. Pode falar, Cordélia. Obrigado. Eu de novo. Como a gente já falou, como você disse, realmente eu não acho que é recurso que falta na nossa região, até porque temos o IDH grande. Quer dizer, eu estou numa cidade que é privilegiada. Eu li um artigo há algum tempo atrás sobre quando teve todo esse problema de repasse dos recursos do Estado para os municípios. Eu li um artigo que disseram que dois municípios de Minas Gerais não estavam no vermelho, porque não dependiam tanto dessa verba estadual, desse repasse estadual. Esses dois municípios eram Araxá e Extrema. Araxá, porque temos grande parte da nossa receita, mais de 60%, vem da exploração do nióbio. É uma riqueza que a gente sabe um dia vai acabar, mas, ou seja, é uma riqueza garantida. E a outra Extrema, por quê? Extrema fez todo aquele programa de recuperação das áreas degradadas, das nascentes e proteção das nascentes, e hoje vende água para São Paulo. Ou seja, a grande receita dela é a água para São Paulo, que está ali, principalmente quando houve toda aquela questão de 2014, da seca, ela se tornou uma cidade modelo, né? E eu acho que aqui nós temos recursos, todos esses, a grande maioria dos municípios aqui dessa região, pelo menos da nossa região, não é falta de recurso, é falta realmente de vontade política, de implantar esses programas, de conscientização, tanto do ponto de vista da população, quanto principalmente dos políticos. Você não vê, eu vi aqui nas últimas eleições, bandeiras preocupadas com saneamento básico era só por obrigação, porque realmente não existe essa conscientização. A gente tem que passar por problemas seríssimos, como estamos passando agora na seca, para que o pessoal comece a valorizar o que tem. E eu falo muito nessa questão dos produtores de água, porque eu acho que, da mesma forma que a gente trabalha na reciclagem, por exemplo, a reciclagem da latinha hoje, da lata de alumínio, ela é exemplo no Brasil, por quê? Porque existe uma valorização daquele produto. O dia que a gente começar a valorizar a água de qualidade, com qualidade e quantidade, reverter esses recursos para os produtores de água, eu acho que aí começa a mudar a percepção da população sobre isso, tá? Porque hoje eu acho que só aplicar multa não adianta, isso só afasta cada vez mais a consciência das pessoas sobre isso. É a gente fazer isso com mais conscientização e valorizar esse produto. O que falta hoje, eu acho que é muito isso, não é o recurso, é realmente que a gente saiba aplicar esses recursos e conscientizar tanto a população quanto os seus consumidores e produtores de água. É isso, obrigada. Obrigado, Cordélia. Uma das coisas que eu queria comentar é que nesse sentido que você falou, e foi sugerido em outros territórios, eu acho que se aplica aqui ao território também, é a criação de uma rede de apoio para fazer a capacitação, difundir conhecimentos, técnicas entre os municípios e as pessoas que trabalham com saneamento também. Então, acho que essa é uma das soluções aí que o PESV pode estar contribuindo aí para melhorar essa capacitação, informação, conhecimento a todos. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer algum outro comentário que não seja de solução, às vezes até fora de solução dos problemas? Já estamos caminhando para o final do nosso grupo de discussão.
Bom dia, Rodrigo. Eu gostaria de fazer uma sugestão aí também, como solução, Juliana aqui da Copasa, Patos de Minas. A gente vê também que tem muito problema em questão de fornecimento de energia, sabe? Que afeta muito tanto as captações como o sistema de distribuição. E às vezes o pessoal não tem essa visão, né? Que o fornecimento de energia está diretamente afetando a questão do abastecimento de água. Então, acho que uma das soluções seria, no plano, indicar alguma fonte alternativa a não ser a concessionária de energia elétrica, né? É só uma sugestão minha. Muito obrigado, ótima contribuição, Juliano. Ivonete? Bom dia de novo. Nossa, que contribuição bacana que eu colocou sobre a questão de energia, né? Falamos agora da energia solar, da margem, da lateral esquerda do noroeste de Minas, que já foi feito um estudo pelo INDE, sobre quando você vê ali, parece um sol o tempo inteiro, um fogo, né? De tamanha o potencial do noroeste, a lateral dele, começando lá de cima de Formoso, né, que pega... A gente está aqui, vizinho de Minas, Goiás e Bahia, no município de Formoso. Então, quando você desce aquela lateral dele ali, até mais para baixo, Paracatu, ladeando ali, nós temos uma riqueza na questão da energia solar, né, na energia, a importância da fiscalização, do acompanhamento, do controle dessas ações. Quando foi implantado o parque, ele foi colocado a montante do então, assim, eu vejo que a organização, né, dos outros grupos também, eu já disse isso outrora, é a importância da fiscalização das ações que estão propostas. Quando a própria aquela lei que autoriza, né, da Mauritia, para autorizando a supressão delas, colocam isso como uma evolução. Eu não considero uma evolução. O Guimarães Rosa é onde ele fala que a água se vocês verificarem, ele é um ecossistema próprio, ele tem vida, né? Ele tem água, ele tem a fauna, ele tem a flora própria dali. Então, assim, que quando o próprio Estado propõe, aprova e permite a execução de uma legislação dessa, eu vejo isso como bom, nesse sentido. Outra questão que eu vejo, repito e reforço a importância da questão do controle, do acompanhamento, da busca de informações sobre a questão das outorgas. Nós sabemos que o conflito de recursos não está aumentando cada vez mais. Nós sabemos que o noroeste de Minas, ele é considerado celeiro do Estado. Ivonete, Ontem mesmo, se você quiser... tivemos uma
e para concluir nesse sentido, qual é a vantagem disso e a desvantagem disso? Porque você nunca desliga o vídeo por causa da melhora da internet. Tudo bem. Ontem nós tivemos uma reunião com a VLI, que é a empresa que trata das ferrovias, né? E das questões deles, né? Nós estamos aí lutando para a ferrovia que traça o estado de Goiás, o noroeste de Minas, e encontra com o porto de Pirapora para Corinto, e etc. Bem, uma das questões que ele nos colocou foi a questão dos gatilhos, que será colocado nessas licitações, que é, no momento em que a gente tiver uma quantidade de produção de alimentos, é quando essa ferrovia sairá, é quando a gente tiver uma produção de carga. E a gente sabe que para produzir, obrigatoriamente, nós precisamos de água. Então, assim, é só para a gente trazer mais uma vez a importância de projetos claros, planejamentos específicos e controle disso, controle e acompanhamento disso. A gente está verificando aí o quanto está sendo cada vez mais desvalorizados, tanto no governo federal e nos governos estaduais, a questão da desimportância dos conselhos, onde são paritários, nós temos o poder público, temos sociedade civil. Então, enquanto nós formos perdendo esta organização, esses planejamentos, nós vamos perdendo a riqueza da participação de contribuição e o controle disso, tá bom? Isso vale para todos os grupos de trabalho, para todos os 3 setores, os quatro eixos do saneamento básico. Muito obrigada. Obrigado, Ivonete. Alguém mais gostaria de contribuir? Então, pessoal, eu agradeço a todos que puderam aí se manifestar, contribuir com a elaboração do PESB. Tudo que foi dito, pontuado aí, será considerado nesse produto que é o próximo, que é o P3, que a gente chama, que é referente às pré-conferências, e também dos produtos, dos próximos produtos, que é o diagnóstico consolidado e o prognóstico, né, que irá conter as ações, programas, para a universalização aí do saneamento. Eu agradeço a presença de todos, novamente. Informo que iremos retornar às 14 horas, com a apresentação e discussão do eixo de esgotamento sanitário. Essa apresentação ela irá ocorrer no YouTube, então é o mesmo link que vocês utilizaram de manhã para acessar a primeira parte da nossa pré-conferência. Então, muito obrigado, bom almoço e espero vê-los à tarde. Eu só peço que a relatora, a Érica, permaneça aqui, só para pegar os contatos dela e combinar como é que vai ser essa relatoria. Ô, Érica, você me escuta? Ô, Rodrigo, eu acho que ela não tá aqui na reunião mais. É. Não tá aparecendo como participante aqui. Tá, deixa eu ver na ficha de inscrição se eu tenho contato dela. Só um instante.
É Érica Ferreira, né? Eu tenho os contatos aqui na ficha de Isso. inscrição dela. Érica Ferreira da EPA, lá de Patrocínio. Patrocínio. Não, tem os contatos aqui. Eu entro em contato com ela no WhatsApp. Tranquilo, então. Aí eu combino, então. Ô, gente, obrigado, então. Bom almoço aí. Bom almoço, pessoal. Bom almoço, até daqui a pouco. Tchau, gente. Até mais. Tchau.